E então, meu povo, chegamos para mais uma brilhante aulinha, né? Para mais uma aulinha. A gente vai dar continuação ao nosso assunto de estudos amazônicos para este segundo semestre, que é o processo republicano aqui na Amazônia. E a gente vai começar a falar dessa parte aqui que é muito importante. Na verdade, tudo que nós dissemos até hoje foi bem importante, mas essa é uma das partes mais fundamentais. Por quê? Porque, assim, é sempre importante que vocês, alunos, nós, na verdade, todos nós, alunos, professores, sociedade de modo geral, a gente consiga fazer uma espécie de paralelo entre o que aconteceu lá no passado, deixa eu tirar isso daqui, lá no passado, e o que aconteceu, o que acontece hoje, tá? Não sei se vocês viram que estava aqui, peço desculpas. Que é o seguinte, esse paralelo ele tem que ser feito da seguinte forma. A gente sabe que a história, de modo geral, ela é uma espécie de, entre aspas, repetição, certo? A gente vê que muitas coisas que aconteceram lá atrás, lá no passado, acontecem novamente no presente e infelizmente continuarão acontecendo no futuro porque, de modo geral, a população ela tem uma memória curta, ela não tem o hábito de cultivar o passado de modo a aprender com esse passado para que os erros do passado não se repitam nem no presente, muito menos no futuro. Como este não é um hábito de modo geral da população, inclusive quando a gente vê muitos alunos, sim, vocês, dizendo, porque a geografia é chata, porque a história é chata, porque a história amazônica é chata, porque é chato, a gente tem uma geração de pessoas que são facilmente enganáveis, que são, de certa forma, ignorantes, tá? E obviamente que isso faz parte de um projeto, tá? Político. E quando eu falo político, eu não estou falando deste partido, daquele, deste candidato ou daquele outro. É um projeto político de modo geral e não só no Brasil, para que a população continue ignorante, porque assim é muito mais fácil enganá-los. Por que eu estou falando disso? Porque assim, esses erros que a gente vê lá no passado, eles se repetem hoje. E a gente vai ver esse papel da imprensa. A imprensa ela se posicionou no passado de maneira política, de maneira assim, diretamente política, e a gente vê que hoje a mesma imprensa ainda atua politicamente de forma muito forte, colocando candidatos, tirando candidatos, colocando alguns candidatos em mais evidência e outros não. E não só candidatos, eu falo de regimes políticos, eu falo de ideologias, enfim. A gente vai tentar fazer esse paralelo do que foi no passado com o que é atualmente, para que vocês entendam e percebam que de fato a história, guardada as devidas proporções, ela se repete, ela é cíclica. Tá? E a gente tem que estar preparado para não cometer os mesmos erros que foram cometidos lá atrás. É por isso que vocês têm que parar. Vocês que eu digo, não vocês, oitavo ano do Pequeno Príncipe. Eu falo nós, enquanto sociedade. A gente tem que parar com esse papo de que história, geografia, filosofia, sociologia é chato, porque é justamente isso que muita gente que está no poder quer. Que as pessoas continuem na ignorância, continuem acreditando que isso é chato, para que elas continuem sendo facilmente enganadas, ok? Bem, a gente começa esse assunto aqui falando sobre o papel da imprensa no período republicano, e a gente tem aqui, no caso, uma frase desse historiador muito famoso, o Eric Hobsbawm, que ele fala: quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vive. Por isso, os historiadores cujo ofício, ou seja, cujo trabalho, cuja tarefa, cuja missão é lembrar os que os outros esquecem, torna-se mais importante do que nunca no fim do segundo milênio, ou seja, no fim dos anos 2000. Cara, assim, de fato, é importante que a gente tenha de fato essa noção de que a gente não pode esquecer como as coisas aconteceram lá atrás, tá? E a gente vai ver por quê. Para não me tornar muito repetitivo, vamos logo ver por que a gente não pode esquecer isso e quais são os erros que foram cometidos e que continuam sendo cometidos hoje, tá? A gente está falando do momento que a República é proclamada no Brasil. Tudo bem, a gente já sabe que foi um golpe militar, isso tudo já está claro para a gente. Mas a imprensa ela tem um papel fundamental nessa situação. Por quê? Porque naquele momento, hoje, o que são as redes sociais, Facebook, WhatsApp, né, os grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram, enfim, redes sociais,
elas disseminam muito facilmente notícias verdadeiras e não verdadeiras, as famosas fake news, e com base nisso a gente vê que é muito fácil você criar uma situação que não é verdadeira, mas que por muito tempo passa por verdadeira, e até quando ela é desmentida, ela ainda causa estragos. Então, isso, as redes sociais hoje, elas são usadas pela política, por políticos de modo geral, para construir cenários imaginários, para construir situações que nem sempre correspondem à verdade. Na época, que é final do século XIX para início do século XX, nesse período em que a República está sendo instaurada no Brasil, a imprensa também foi utilizada dessa mesma forma, de uma forma até mais, como é que eu posso dizer, mais descarada. Por quê? Porque na época, tudo bem, claro, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha internet, sequer computadores e celulares. Mas a imprensa escrita, jornais e revistas, eles eram muito fortemente utilizados como instrumento de propagação de ideias, de ideologias, de, sabe, posicionamentos políticos. Os jornais, eles eram descaradamente, digamos, ligados a partidos, ligados a ideias que eles defendiam com unhas e dentes, para que a população pudesse crer que o que saía semanalmente ou diariamente nas páginas dos jornais era verdade, mesmo que não fosse necessariamente. Então a gente vai ver aqui alguns jornais que são bem... Eu não coloquei todos os jornais aqui porque, enfim, seria muito longo, mas quem tiver curiosidade para isso, é só você procurar na internet, procura no tio Google, né? Se não está lá, não existe, procura no tio Google jornais do Pará, ali da década de 1880 para frente. Você vai ver que tem muitos jornais que eles descaradamente se manifestam a favor da República ou contra a República e automaticamente a favor da monarquia. A gente vai ver aqui dois jornais, no caso o A República, e depois a gente vai ver um outro jornal que é o Cosmopolita, que está aqui para baixo. Cadê, meu Deus? Será que eu não coloquei? Coloquei sim, tá aqui, ó. O Cosmopolita. Esses dois jornais a gente vai focar um pouquinho mais nele, apesar de que nós não vamos nos prender somente a esses dois, mas esses dois vão ter digamos, um enfoque um pouquinho maior. Por quê? Porque esses jornais, eles eram claramente, digamos assim, contra a monarquia e a favor da República, mas de forma descarada. A gente vai já ver como isso acontecia e por quê. Primeira coisa, essa década de 1880 ela é marcada por essa criação do Clube Republicano no Pará. O que é o Clube Republicano? O Clube Republicano, ele é uma associação de pessoas que formam a elite paraense, da alta sociedade paraense, que essas pessoas, elas têm o poder econômico, certo? Mas elas não têm o poder político. Por que elas não têm o poder político? Porque nesse momento, 1880, aqui ó, o Brasil ainda vive uma monarquia, o poder é concentrado na mão do imperador. Logo, essas oligarquias locais, essas pessoas que regionalmente são poderosas, que têm dinheiro, elas não têm condições de mandarem nada, porque não são elas que mandam, não são elas que definem as coisas, não são elas que decidem. O poder de decisão, ele é centralizado na mão do imperador, ok? Então essas pessoas, elas se veem alijadas do poder, elas se veem afastadas, elas não se veem em condições de dizer, eu queria que fosse assim, mas quem manda é o imperador, então tudo bem, certo? Essas pessoas queriam ter o poder na sua mão, e por conta disso eles começaram então a cada vez mais propagar essas ideias republicanas, para que a população de modo geral fosse convencida de que a república seria boa. Na verdade, a república, ela seria boa para esses poderosos, porque eles iriam, com essa mudança de tipo de governo, eles iriam ter condições de ter o poder nas suas mãos. Eles já têm o poder financeiro, agora vão ter o poder político, o poder de decidir. Por quê? Porque na monarquia você tem um império, um imperador, que manda em tudo. Na república você teria uma coisa chamada federalismo. O que seria federalismo? Você pegaria o Brasil e dividiria ele em estados, como já está dividido atualmente, né? E cada estado teria seu governador, cada governador teria ali os seus municípios, e cada município teria o seu prefeito, ou seja, em cada regiãozinha de cada lugar do Brasil, você teria alguém com poder de decidir, certo? Aqui no nosso município, a gente tem o prefeito, que ele tem o poder de decidir, entre aspas, sobre o município.
A gente tem o governador do nosso estado, que tem o poder também, entre aspas, de decidir tudo sobre o nosso estado. E a gente tem o presidente da república, que tem o poder também, entre aspas, de decidir tudo sobre o nosso país. Logo, a gente tem que entender que, assim, quando você tira da mão do imperador e você, entre aspas, divide esse poder, esse governo, todo mundo pega a sua fatia, todo mundo pega o seu pouquinho, todo mundo manda um pouquinho. Antes, com o imperador, não. O imperador sozinho mandava em tudo e ponto final. Então, essa proposta de mudança de governo, ela parte do princípio de que as pessoas, parte da elite, na verdade, queria o poder para si. Queria o poder para poder decidir. Poder para poder é ótimo, né? Queria o poder para, a partir da posse desse poder, decidir as coisas que achasse que deveriam ser. Fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Então, esse jornal, A República, ele foi um porta-voz do partido, do Clube Republicano, que, como eu disse, o Clube Republicano é uma espécie de associação entre membros da elite que começam a criticar a monarquia para ter a implantação da república e, assim, consequentemente, fazer uso do poder através dessa federalização, através dessa distribuição de poder, certo? E a república, ela falava diretamente representando os interesses desse clube republicano, dessa elite paraense que quer o poder para si, né? Esse clube republicano, ele aconteceu no Pará, mas ele aconteceu em vários outros locais do Brasil, tá? Vários. Praticamente todos os estados do Brasil, cedo ou tarde, tiveram ali um clube republicano, membros da elite, intelectuais que queriam poder para si, né? Poder político, já que o poder econômico eles já tinham, tá? Então a gente vai ver várias frases, por exemplo, várias chamadas de capa, onde eles realmente se manifestam criticando de forma muito forte a monarquia, tá? Bom, apesar de eu estar de óculos, a minha vista ainda não está boa, mas vocês veem aqui, ó, a capa do jornal A República, isso aqui, ó, domingo, 1º de janeiro de 1893. Nesse momento nós já temos república instaurada no Pará. Por quê? Porque a república foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Então, se nós estamos falando aqui de 1º de janeiro de 93, já temos república de fato instaurada. E perceba aqui, ó, deixa eu ver se dá pra gente dar não sei se tem como, deixa eu ver como é que faz aqui. Não deu certo não. Enfim, deixa eu fazer aqui dá. Olha aqui, ó, perceba uma coisinha aqui, ó. Órgão e propriedade do Partido Republicano. É um jornal que pertencia a um partido. Então, obviamente, esse jornal vai defender as ideias que são favoráveis a este partido. Você imagina que hoje, de forma assim descarada, você tivesse uma TV qualquer, tá? Qualquer emissora de TV, dizendo, olha, nós somos pertencentes ao partido tal. E esse jornal dessa TV só colocasse notícias que fossem favoráveis a esse partido. Seria um absurdo, certo? Sim, seria. Naquela época também era absurdo, mas era um absurdo meio que normal, meio que natural. As pessoas aceitavam, ou pelo menos se conformavam. O fato é que esse jornal, A República, ele já dá a ideia de que ele é total e completamente contra a monarquia e 100% favorável à república. Então a gente vai ver aqui, ó, tem até editoriais, tem textos exaltando a república e ao mesmo tempo descendo a lenha na monarquia, sabe? Esses jornais aqui, eles eram literalmente panfletos que faziam críticas à monarquia e exaltavam a república, sempre assim. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é trecho do jornal que está entre aspas, ó. A república, ao invés, só é compatível com um regime de descentralização que, mantendo a integridade da pátria, garanta em sua plenitude a vida dos diferentes membros do corpo social. Ou seja, esse trecho está dizendo o seguinte: a república, diferentemente da monarquia, ela é comparável, ela é compatível, quando eu digo compatível, quer dizer, ela combina com o regime de descentralização. O que é descentralização? É tirar o poder que está centralizado em uma pessoa e dividir em mais pessoas. Porque em teoria, quando você divide esse poder, quando você tem mais gente governando, você consegue ter mais ideias, você consegue automaticamente, entre esse número maior de ideias, ter ali uma melhor escolha de maneira de governar, uma escolha mais democrática, uma escolha que envolva mais pessoas pensando e que
esse número maior de pessoas pensando vai chegar numa ideia melhor para todos. Isso na teoria, claro, na prática não é bem assim, mas o discurso era esse, tá? Então, com base na ciência, com base nas formulações científicas que estavam acontecendo pelo mundo, né, o iluminismo, o positivismo e tudo mais, esse discurso ele foi usado muito para esse jornal para que as pessoas começassem a acreditar de fato que o progresso só viria se viesse a república, tá? Isso aqui é uma imagem bem antiga, essa aqui é uma fábrica que hoje em dia não existe mais, o prédio existe ainda, mas a fábrica não, fica lá em Belém, na zona comercial. Até que o endereço, né, mano? Bairro do Reduto, final do século XIX, ocupava uma quadra entre as ruas Quintino, Bocaiúva, Gaspar Viana, Rui Barbosa e Municipalidade. Essa é uma área nobre de Belém, uma área bem cara mesmo, tá? Que era uma fábrica que cresceu muito e cresceu também em virtude dessa questão da república, né? O próprio sistema republicano ele beneficiou essas populações que já eram ricas, né, ao participarem do governo e fazer com que eles pudessem investir parte do dinheiro que ganhavam com o governo nessas fábricas. E uma outra coisa que acontecia também, uma das várias críticas que os republicanos faziam à república era essa aqui, ó, a questão da escravidão. Porque percebo, a república no Brasil ela foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Porém, bem antes disso, bem antes mesmo, os republicanos eles já criticavam muito esse aspecto da monarquia, que era a escravidão. A escravidão no Brasil ela foi oficialmente quebrada, abolida, né, no dia 13 de maio de 1888. 13 de maio de 88, escravidão. 15 de novembro, proclamação da República, de 1889, ou seja, um ano depois. Perceba que essa escravidão, mesmo ela tendo sido abolida quase um ano antes da República, quase um ano não, meses antes da República, ela ainda continuou sendo utilizada pelos republicanos como uma crítica à monarquia. Por quê? Porque a escravidão ela foi abolida no papel, mas na prática os negros continuam, como infelizmente continuam até hoje, sofrendo preconceito, discriminação, sendo afastados do convívio social, sendo excluídos. E essa era uma crítica dos republicanos, né, sobre essa igualdade de direitos. É bom que se diga que, na verdade, muitos desses republicanos eles usavam apenas o discurso de incluir os negros, de incluir as mulheres, mas na prática era um discurso que se mostrava muito falso, era uma hipocrisia, porque apesar de no discurso eles quererem incluir negros, mulheres e outros elementos da sociedade que eram mais excluídos, na prática esses republicanos eles também não eram muito diferentes dos monarquistas que eles tanto criticavam. Então a gente tem que fazer esse paralelo de ver como a imprensa naquela época e hoje ainda se manifesta politicamente. Da mesma forma, hoje nós temos, assim como naquela época, o chamado cidadão de bem, certo? Que é aquele que na rede social ele fala pelos pobres, fala pelas mulheres, pelos negros, pelos homossexuais, pelos grupos que compõem o que a gente chama de minoria, e no discurso deles é lindo, mas na prática eles são ali, se não iguais, muito parecidos àqueles que eles criticam, mesmo que falsamente. Então, galera, para a gente não se alongar muito, nós estamos com quanto tempo aqui? 18 minutos. É importante que vocês façam esse paralelo, que vocês consigam tecer essa comparação entre como as coisas eram, como as coisas são e o que mudou. Será que mudou muita coisa? Será que não mudou? Enfim, vai de cada um, de acordo com o que cada um entende do mundo, fazer essa comparação. E é muito importante, muito mesmo, que vocês façam isso de uma forma que dê que vocês possam pegar essas comparações e trazer para a vida de vocês, que vocês possam aprender com isso, ok? Essa aqui era a princesa Isabel e o marido dela, um francês, o Conde de... Gostaram do meu francês? O Conde de... Tem que fazer biquíni. Conde de... Ridículo, né? Enfim, eles seriam os possíveis... Possível não, eles seriam aqueles que iriam assumir o governo... Império Brasileiro, né, se o Dom Pedro II continuasse no cargo como imperador. E até isso os republicanos criticavam. Por quê? Porque esse Conde de ele era francês, e
apesar da Isabel ser brasileira, né, o Conde de era francês, e ele, pô, por ser francês, os caras diziam: o quê? Nós do Brasil vamos ser governados por um estrangeiro? Não, jamais. Ou seja, a possibilidade desse casal aqui, no caso, a princesa Isabel e o Conde de seriam os que assumiriam o poder, né, numa retirada do Dom Pedro II, que já estava bem idoso, fez com que os republicanos ainda mais enfatizassem essa troca de governo, certo? E essa troca de governo ela foi feita, como eu disse, na marra por um golpe militar, para que, entre outras coisas, essa situação não acontecesse, né? Um estrangeiro governando o Brasil. Esse aqui é um manifesto do Clube Republicano que foi proclamado no jornal República em 1886, ou seja, 86, antes da proclamação da República, que foi em 89, como você já sabe. Aqui eu peguei só essas duas folhas porque a imagem ela é de jornal antigo e o jornal está bem estragadinho, né? Mas dá pra gente ter uma ideia. Eu não vou ler, claro, tudo, e vocês têm que entender que a gente está falando de uma época. Bom, olha aqui, quando é que é. Então, é um português daquela época, algumas palavras são diferentes, mas de modo geral a ideia dá para entender. Eu não vou ler tudo isso aqui, nem vocês quiserem ler, leiam, até aconselho que leiam, mas assim, de modo geral, a gente faz aqui o que a gente vê nesse manifesto: uma exaltação à república e uma crítica à monarquia, ou seja, nada muito diferente do que a gente já tem visto nessas últimas aulas. Então, eles falam sobre a questão da república, se é a modernidade, se é o novo, se é algo que é para frente, um progresso, uma melhoria do indivíduo e automaticamente da sociedade. E a república e a monarquia significaria exatamente o oposto, né? Seria tudo de ruim, para a gente simplificar, tá? E aqui também entra a questão muito forte, que é o tratamento das mulheres, cara. Eles queriam que as mulheres fossem de fato participantes da vida política e da vida social de forma mais intensa, tá? Só que sobre isso existem algumas questões que a gente tem a tratar, que para o vídeo não ficar muito longo eu não vou tratar hoje, mas assim, eu prometo voltar no próximo vídeo falando sobre isso, segunda-feira. A gente vai falar sobre isso para que vocês entendam qual exatamente era essa ideia da participação da mulher na vida social e, enfim, essa emancipação da mulher. Tá? A gente vai ver que, como eu disse, no discurso era muito bom, mas na prática nem tanto, tá bom? Então eu vou ficar aguardando vocês lá no grupo. Até daqui a pouco. Mais uma vez foi um prazer estar com vocês, mesmo que à distância. Enfim, tamo junto, a gente se vê já já. Beijão e até a próxima.